dia, Brasil! A semana começou em festa para torcedores de norte a sul do país. No Rio, o Flamengo garantiu o tricampeonato ao derrotar o Fluminense nos pênaltis. Estou feliz com a equipa. Para Jogo Aberto, mídia esportiva paulista trazendo todos os detalhes. Flamengo tricampeão carioca, os créditos na descrição. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para os melhores momentos. No troféu e no título carioca. Assim foi o Flamengo. Sofreu, jogo duro, pegado com o Fluminense, penalidades. E aí a estrela do goleiro Rossi apareceu. E como apareceu? Leonardo Jardim, um jogo, um título. Uma vez Flamengo, 40 vezes Flamengo. Líder absoluto no ranking de títulos do Campeonato Carioca. Uma tarde típica de futebol no Rio de Janeiro. Maracanã lotado, clássico valendo taça. Só que dentro de campo, poucas emoções. Uma partida que começou truncada. Lances de perigo eram raros. E foi assim durante os primeiros 45 minutos. A volta do intervalo foi melhor. Lúcio Acosta teve a grande chance tricolor. O melhor lance rubro-negro só apareceu aos 32 minutos. Alexandro serviu a Arrascaeta. Na entrada da pequena área, o uruguaio cabeceou por cima. Já na reta final, os tricolores pediram um pênalti nesse lance com plata. A arbitragem mandou seguir. Fim de jogo, 0-0. Essa foi a 6ª vez nos últimos 7 anos que Flamengo e Fluminense chegaram juntos à decisão do Campeonato Carioca. Acontece que nas temporadas anteriores, a final, tinham 2 jogos. Só que Fla-Flu mostraram que 90 minutos não é o suficiente para decidir o clássico. Sendo assim, decisão por pênalti. Nas cobranças regulares, cada goleiro brilhou uma vez. Fábio defendeu o chute de Luiz Araújo. Rossi pegou o pênalti de Guga. Nas alternadas, Léo Ortiz converteu. Otávio parou em Rossi, que deu o título ao Flamengo. Mesmo com a conquista, outros assuntos ainda estavam pendentes. Na arquibancada, Felipe Luiz foi lembrado pelo torcedor. Dentro de campo, o ex-comandante também foi mencionado. Mas acho que pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi. Já o presidente rubro-negro não quis comentar o assunto. E sobre a decisão de demitir o Felipe Luiz, como é que foi isso? Hoje eu só fui comemorar o tricampeonato. Galera maravilhosa que veio aqui apoiar a gente. Vocês deviam estar falando do tricampeonato e não dessas coisas. Fui. Com apenas 5 dias de trabalho e 90 minutos à beira do gramado, Leonardo Jardim entra para a história como treinador campeão pelo Flamengo. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, à atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de eu ter saído. De um lado, uma derrota que desafia um Fluminense protagonista em 2026. Estar à altura das 3 competições. No Brasileirão, vamos fazer tudo possível para estar o mais alto durante toda a temporada. Copa Libertadores, sempre que uma equipe como o Fluminense está, tem que ir por tudo. E a Copa do Brasil é a mesma coisa. Do outro lado, um título que chega para acalmar os bastidores do Flamengo. E quem sabe trazer dias mais tranquilos para que o tricampeão carioca consecutivo possa, enfim, levantar voo na temporada. Cicinho, o Fluminense encantou mais ao longo da competição estadual, mas quem ficou com o título foi o Flamengo. No início, com a garotada, teve tropeços, acelerou a volta de alguns titulares e no final das contas, nas penalidades, com técnico novo e tudo, sagrou-se campeão carioca. Quem diria?
O título veio, né? O título veio, lógico que era esperado também a dificuldade do Flamengo. O Leonardo Jardim não tinha tempo para implantar a sua maneira de jogar e agora com o título ele vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Imagine chegar, se apresentar e uma derrota. Então traria, né, a desconfiança do torcedor, a pressão ainda maior que o Flamengo já vinha vivendo com a saída do Felipe Luiz. Mas assim, você trabalhar em cima de um título é melhor. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para embalar. Agora é o Leonardo Jardim implantar sua maneira de jogar e os jogadores entender aquilo que o treinador quer, né? Ronaldão, claro que é muito pouco tempo, um jogo apenas, mas o Flamengo correu um tremendo risco, principalmente o presidente, quando demitiu o Felipe Luiz, que aliás teve o nome aclamado na hora da entrega das medalhas, da taça, e o Flamengo agora vai um pouquinho mais tranquilo para desenvolver a temporada, que não será simples. O presidente, os torcedores têm que acender uma vela pro Rossi, porque foi para os pênaltis e ele fez a diferença, porque se nós formos assim analisar o que foi esse Campeonato Carioca, eu diria que o Fluminense era merecedor, mas o futebol, Cicinho, não existe merecedor, não existe bola na rede. Agora, o Rossi fez a diferença, pegou os pênaltis no momento certo, fez a defesa do jogo nessa bola, acho que foi o Acosta que bateu ela cruzada, ele põe a bola para fora. Foi o grande nome da partida e merecedor. Se tem um cara que mereceu esse título, foi o Rossi. E agora o novo treinador tem que bater palma e dar risada, porque você chegar num time como o Flamengo, primeiro jogo, primeiro 90 minutos, Edu, já ganhar o título. Já deu volta olímpica? Já deu volta olímpica, isso é legal. Agora, o nome foi o Rossi. É ele que fez um trabalho elogiado, 100 títulos no Cruzeiro. Já na sua primeira intervenção no Flamengo, sagra-se campeão. Edu Dracena, o futebol nem sempre premia aqueles que tiveram mais regularidade ou uma campanha melhor. Um jogo apenas penalidades e deu Fla. E quem foi mais eficiente, principalmente na disputa de pênalti, né? Como o Ronaldão falou, né? O Rossi foi muito bem nas disputas, sabe que é pegador de pênalti e quando vai para as cobranças, né? A confiança é muito grande em cima dele. Agora, para mim, Renata, foi uma final muito abaixo do esperado. Tecnicamente, os times não jogaram bem, muitos se respeitando ali, não teve jogo realmente. Então, eu vejo que, é claro, você conquistando um título da maneira como foi, mas, por um outro lado, também o Fluminense, a gente vê que o trabalho está sendo muito bem feito e consolidado pelo Zubeldia. Então, o Fluminense, com certeza, logo ali à frente, vai colher muitos frutos aí. Agora, o Flamengo, tendo essa confusão toda, né, mandando o treinador embora, chegando um trabalho novo, o Léo Jardim, né, tem tudo para, na sequência do ano, conquistar também títulos. Pegando carona no discurso do Ronaldo Giovanelli, nem sempre o melhor. Flamengo, a decisão do Campeonato Carioca ontem, jogo empatado no tempo normal e aí o título que teve também a assinatura do Rossi. Maracanã lotado para o jogo que, não sei, Jailson, talvez a festa da torcida foi mais bonita que o jogo? Você pode parar os melhores momentos aí, pô. Pode sinceramente, ser. foi muito ruim. Ou pula direto pros pênaltis. Pula direto pros pênaltis, que foi muito ruim, sinceramente. Isso daí já foi no segundo tempo, tá? A finalização do Lúcio no Rossi, a única finalização do Flamengo no gol foi aquela ali do Pedro mesmo. De resto foi tudo bola desviada, a defesa do Fluminense bem postada também, mas um jogo muito fraco tecnicamente, essa daí do Arrascaeta pra cima. Algumas coisas que a gente pode discutir depois, né? Algumas diferenças em relação ao Leonardo Jardim e pro Felipe Luiz, mas nem teve tanta coisa assim. Mas o jogo foi muito ruim. No primeiro tempo, o Fluminense não acertou o alvo. No segundo tempo, o Flamengo não acertou o alvo. Então, eles assinaram o empate aí pros pênaltis. E aí o duelo foi bom do Fábio e do Rossi, Mari. Foi, dois grandes goleiros, né? Impressionante como eles crescem nesse momento também. Mas o Rossi segue essa grande escrita pelo Flamengo de definir títulos por pênalti. O Fábio só errou o lado do pênalti do Cebolinha. A do Paquetá ele quase pegou no quase, mas foi quase. Do Jorginho ele acertou também, foi Jorginho também. Muito bem. É que a do Paquetá ainda pega na mão dele, né? Passa embaixo, assim. A única que ele não foi do lado foi a do Cebolinha. De resto, ele foi em todos. E aí? O Rossi pegou muito bem e o Otávio bateu mal, né? Pegou mal. Bateu mal mesmo. A gente tá vendo aí a cobrança ainda do Guga, o Rossi pegando. Nossa. Essa é a do Léo? E ele encosta na bola também, do Léo Pereira. Ele encosta também na bola. Aí o Arana. Arana bate bem demais. Muito bem batida do Arana. Essa é do Paquetá. Essa é do Paquetá, ó. Que ele chega a encostar na bola. Foi bem próximo. Foi na hora. E aí tem também a sequência das cobranças, até a do Otávio, onde realmente ele foi mal. E o Rossi, mais uma vez,
indo muito bem. Essa é o Léo também, É o né? Ortiz. É o Ortiz, isso. E aí tem o Otávio. E o Rossi, impressionante, já era um dos responsáveis pelo título, por exemplo, da Libertadores no ano passado. Agora e essa a comemoração cena aí, ó. ali, Mário. Não, essa cena, sério. Essa cena aí é todo respeito. Tá boa. Vamos Jardim com quem que era? O Boto? Jardim Bap Boto. É o Jardim Bap Boto. E é isso, o Flamengo tricampeão carioca. A gente ouve os destaques, vamos lá. Quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, à atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de ele ter saído. É do Felipe, da comissão dele, de todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que trabalha no dia a dia no CT. Internamente a gente nunca duvidou da nossa capacidade, a gente sabia que era questão de trabalho, de virar algumas coisas que não tinham começado bem no início do ano, mas que a gente acreditava muito no talento, na nossa qualidade, principalmente na nossa dedicação e no nosso profissionalismo, e que em algum momento as coisas iam virar, e espero que, como eu disse hoje, seja uma virada para um ano vitorioso que a gente vai ter de novo. Un partido muy parejo, muy disputado, típico de final. No hubo prácticamente diferencia entre los dos equipos. Un poco lo que nos imaginábamos porque sabemos que este tipo de partido es así. O homem do título, Rossi, então, em pênaltis desde a sua chegada ali ao rubro-negro. Olha só, pênaltis enfrentados no tempo normal e em disputas. No tempo normal, 13, pegou 6. E em disputas, 19 também pegou 6. Ainda outras na trave ou pra fora. Então fez 2 ontem. De fato, é o destaque do jogo, destaque de mais uma conquista rubro-negra. A gente vai então para a sede do campeão carioca. O Pedro Henrique Torre está com a gente. 3º título consecutivo com 3 técnicos diferentes. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que tá por aí, um beijo, Mari, enfim, Jailson também, todos ligados na gente neste Sport Center. Pois é, aquele alívio momentâneo do Flamengo com esse título carioca de ontem, conseguido nas penalidades, você destacou aí, um tricampeonato com 3 técnicos diferentes, bem a cara do Flamengo mesmo, especialmente nos últimos tempos aí, que troca de técnico com vontade. Então houve essa grande conquista aí, que é um tricampeonato, e aí ano que vem o time, até o Léo Jardim, Leonardo Jardim, né? Porque Léo Jardim é o goleiro do Vasco. O Leonardo Jardim, na coletiva de imprensa, até destacou, ainda pode buscar no que vem um tetracampeonato que é inédito na história do clube. Pois bem, o jogo, como você disse, não foi muito bom, mas as torcidas deram um belo show no Maracanã, aquela briga no bom sentido, de gogó mesmo, uma cantava alto, a outra respondia, e aí os times tentaram, brigaram muito, mas de fato a partida ficou muito aquém, emoção mesmo, mas nas penalidades. Depois, na premiação, no gramado, quando o time tava para levantar a taça, aí a torcida cantou Felipe Luiz, gritou o nome do ex-treinador, né? Uma espécie de homenagem, e aí ficou aquele momento ali, aquele momento um tanto quanto constrangedor para Cartolas, como o Bap, que estava ali no campo, e também para o Boto, enfim, que segue bastante ameaçado. O Flamengo fez essa festa bem grande no Maracanã, a torcida vibrou mais aliviada mesmo e dá uma acalmada. Alguns jogadores, até como o próprio Léo Ortiz, externaram a insatisfação com a demissão, ou principalmente a forma como foi demitido o Felipe Luiz. O Flamengo dá aquela amansada, Bruno Vicari, aquela leve amansada, mas não dá para garantir paz não, porque quarta-feira já tem jogo contra o Cruzeiro brasileiro no Maracanã. Todo mundo está bem consciente disso. Então os jogadores do Flamengo treinam agora pela manhã, à noite tem festa do Carioca, e aí amanhã já tem uma concentração com o Leonardo Jardim para esse jogo contra o Cruzeiro, porque a temporada, ela segue muito forte, o Flamengo ainda com 2 títulos a defender. Esse é só o acampamento base 1, Pedro. Para chegar no topo do Everest tem muita coisa pela frente ainda, e a gente já comenta. Isso ainda são os créditos mais uma vez para Band Esporte, Jogo Aberto e ESPN Sport Center, que trouxe todos os detalhes da vitória do Flamengo nos pênaltis em cima do Fluminense, tricampeão carioca, nosso Mengão. Leonardo Jardim, em apenas um jogo, levantou a taça,
deu a volta olímpica e deu os méritos e o agradecimento para Filipe Luís. A torcida também exaltou o ex-técnico gritando o seu nome. Mbappé, por sua vez, não quis falar sobre o tema e quis trazer a vitória, a conquista, o título para os holofotes. Bom, um jogo morno, isso aí é inevitável, um jogo muito abaixo do esperado, mas o Flamengo um pouco diferente. Você conseguiu identificar a diferença do Flamengo de Filipe Luís para Leonardo Jardim? Foi apenas um jogo, uma semana de treinamento, mas algumas características mostraram a diferença. Leonardo Jardim recuou um pouco mais as linhas, diferente de Filipe Luís, que gostava de atacar sob pressão, em posse de bola, todos os jogadores ali em cima e dava muito espaço nas últimas linhas. Já Leonardo Jardim trabalha um pouco diferente, foi isso que ele fez no Cruzeiro, levou o Cruzeiro para o 3º lugar do Brasileiro no ano passado, Flamengo campeão e o vice Palmeiras, e agora o próprio Flamengo de Leonardo Jardim vai enfrentar o Cruzeiro quarta-feira. Então ele vai ter agora mais confiança, mais tranquilidade após o título, para treinar o elenco, ver o que precisa melhorar. O que eu não consigo entender ainda, e você, torcedor, pode expressar sua opinião, é por que Samuel Lino ainda é titular, sendo que é unânime a escolha de Cebolinha para os jornalistas, apresentadores, comentaristas e também para os torcedores. Eu, particularmente dizendo, não consigo entender por que Samuel Lino é titular. Cebolinha terminou 2025 melhor do que ele e iniciou 2026 melhor do que ele. Deveria ser titular, na minha opinião. Mas sai Filipe Luís, entra Leonardo Jardim e Samuel Lino continua sendo titular. Pode ser que seja a contratação ou a segunda contratação mais cara da história do Flamengo, precisa jogar? É política, é empresário, é presidente, é diretor? Não sabemos. Mas Samuel Lino ainda assim continua sendo titular e o Flamengo precisa buscar um substituto ou alguém que jogue do lado de Pedro, um centroavante de nome. Até hoje esse centroavante ainda não chegou. Convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Valeu, nação. Até a próxima. Tchau, tchau.